Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando. Mais um Pantanal nos Esportes no ar, o único para falar de futebol com você no seu horário de almoço e talvez o único ao vivo 100% neste Dia do Trabalhador. Começamos maio, viu? 1º de maio de 2026, é o primeiro dia do mês de maio, é a sexta-feira também chegando pra gente comentar sobre muita coisa de futebol, porque ontem tivemos a boa vitória do Corinthians, 2-0 pra cima do Peñarol, segue 100% na Libertadores, sem sofrer gols, 9 pontos conquistados, classificação pra lá de encaminhada e a boa fase do time do técnico Fernando Diniz. Por outro lado, o Fluminense do técnico Zubeldia tá muito mal, viu? É o lanterninha do grupo que tem Rivadavia, Deportivo Laguária e Bolívar, que foi o time que o Fluminense perdeu ontem jogando na altitude. Jogo difícil, a gente sabe, mas querendo ou não, a situação do Fluminense tá muito ruim. E tem mais, no nosso final de semana, Mato Grossenses em campo. Você sabe que aqui a gente fala de futebol de Mato Grosso, é o único programa ao vivo, 100% que fala do futebol de Mato Grosso com você, com informação para você entender como que seu time chega para esse final de semana, quem ele enfrenta, qual a situação, porque tem Série B com Cuiabá, Série D para Misto, Operário, Luverdense, União, Primavera e também Brasileirão Feminino, inclusive o Misto Feminino joga hoje, hein? Daqui a pouquinho tem jogo do Misto no Brasileirão Feminino, a gente passa os detalhes e a gente conversa com você. Também sobre o final de semana que tem muito clássico, 3 clássicos movimentando o final de semana e destaque para 2 deles, viu? Flamengo e Vasco da Gama, Palmeiras e Santos, a dupla que briga pelo título, o vice-líder e o líder, tem clássicos aí no final de semana pra gente falar também. Então vai mandando sua mensagem no 659-9694-3737, mande a sua mensagem, mande a sua opinião, 659-9694-3737. E além de todos esses destaques, João Neto, tem sorteio também hoje, né? Bom dia pra você. Bom dia, Manfra. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando em casa. Bom feriado para todo mundo, bom descanso para quem está podendo descansar, bom trabalho para quem está trabalhando assim como nós. Uma sexta-feira recheada, né? Hoje tinha que ser igual o Muricy Ramalho, né? Aqui é trabalho, meu filho? Aqui é trabalho, meu filho. Tinha que ser assim, ó, igual ele fazia. Aqui é trabalho, meu filho. Você falava que ele era um milongueiro, né? Milongueiro em que sentido? Que era só da boca para fora. Não, na realidade, eu acho o Muricy não milongueiro. Eu acho o Muricy, embora eu seja, como São Paulino, apaixonado pelo Muricy Ramalho, eu acho o Muricy muito marqueteiro. Marqueteiro? Ele é muito marqueteiro. Mas ele é um cara com uma identificação gigante com o São Paulo, realmente é trabalhador, realmente foi bom treinador e é grande demais na história de São Paulo. Essa frase dele do aqui é trabalho, meu filho, me ajudou bastante, viu? Quando às vezes eu tô meio cansado, assim, eu penso nessa frase dele e falo, pô, pra galera da geração, né, Muricy ali que pegou 2007, 2008, 2006 também, né, o tri brasileiro, pegou o Santos, ele treinou o Palmeiras também, inclusive aquela foto dele beijando o escudo do Palmeiras te incomoda até hoje, você fala que ele não beija o escudo do Palmeiras, mas tá beijando aqui, enfim, é o Muricy Ramalho no Dia do Trabalhador. Eu lembro de uma foto dele que ele pega e puxa a camisa no meio pra beijar. Você é malandro, aqui, né? Você lembra disso? Você é malandro, né? Eu tinha até esquecido dessa história, mas quando eu pediram pra ele beijar a camisa do Palmeiras, ele tem tanto costume com o escudo do São Paulo que é no meio, do Palmeiras é do lado. Ele pega e puxa aqui, ó. Ele beija aqui. Os jogadores que vão jogar no São Paulo também confundem, eles ficam procurando escudo aqui. Só do São Paulo é no meio. Não, você já viu já? Nunca vi, juro. O Cueva. Depois você pesquisa a apresentação do Cueva. O escudo do São Paulo é aqui. Aí o Cueva vai pegar aqui. Cadê? O jogador que importa. O Cueva não importa, pô. Tem sorteio hoje, Neto. Um par de ingressos para você, torcedor mistense ou torcedor de Mato Grosso, acompanhar no Dutrinha amanhã, 5 da tarde, Misto e Capital. Então vai mandando a sua mensagem porque a gente te coloca no Dutrinha, viu? É o último jogo desse primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro, jogo importante para o Tigre. Participe com a gente, o WhatsApp é o mesmo, 659-9694-3737. Corre, manda sua mensagem, tá na tela e tá valendo um par de ingressos para Misto e Capital, jogo amanhã no Eurico Gaspar Dutra. E vem buscar, porque eu acabei de perceber que eu vou ter mais um trabalho hoje ainda, porque eu esqueci de trazer o ingresso, eu vou ter que ir lá buscar o ingresso e trazer pra cá. Vai trazer pra cá ainda? Vou trazer pra cá. Você se ferrou, né? Sim. Por isso que eu tô falando, venham buscar, se ganhar, vem buscar. Ao Dia do Trabalhador, este é o nosso dia, 1º de maio, e um time que está trabalhando bastante é o Esporte Clube Corinthians Paulista, João Neto.
100% na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias até aqui, 2 gols marcados em cada jogo, só vale 2-0, né? 2 gols marcados em cada jogo, nenhum gol sofrido. Que início de trabalho do Diniz e que campanha do Corinthians na Libertadores, surpreendente, né? Senhora campanha, um grupo que não é tão acessível assim, um grupo que você enfrenta um time argentino, que seja dos mais fortes, seja dos mais fracos, é um time argentino, é um time catimbeiro, é um time que sabe jogar bola, que você enfrenta um Santa Fé da Colômbia, que normalmente é um time que dá trabalho, e que você enfrenta um Peñarol, que é um time tradicional. Então, assim, lógico que não é o grupo do Cruzeiro, é mais fraco que o grupo do Cruzeiro, mas não é um grupo acessível como é o grupo do Palmeiras, por exemplo, que é o principal rival do Corinthians. Então, esse primeiro turno do Corinthians na fase de grupo da Libertadores é para se realmente aplaudir. Você não tomar gol, você conseguir fazer um saldo interessante, você conseguir ter mais pontuação do que Palmeiras e Flamengo, não é qualquer coisa não, cara. É que muita gente fala, o grupo do Corinthians é acessível. E se a gente for parar para pensar, é mesmo. Platense, o próprio Peñarol, que já teve dias melhores, né, mas não tá legal, e o Santa Fé da Colômbia. Mas também não é essa baba toda não, viu? Tá, é mais difícil que o grupo do Palmeiras. Para estar 100%... É mais difícil que o grupo do Palmeiras. Lógico que tem a diferença do Corinthians ter feito já 2 jogos em casa, né? Isso também conta. O Corinthians vai ter que sair 2 jogos agora, né, e terá apenas um jogo em casa. Flamengo e Palmeiras vão ter 2 jogos em casa e vão sair em apenas um. Isso faz uma diferença. Mas a tendência é que o Corinthians se mantenha bem, cara. E eu repito o que eu falei aqui no início na contratação do Dorival. Do Diniz para o lugar do Dorival. Primeiro que eu tenho muito mais esperança em trabalho do Diniz do que do Dorival. E segundo que eu realmente acho que o Corinthians vai brigar por algum título esse ano com o Diniz. Eu acho que um título de Copa, seja ela Libertadores ou Copa do Brasil, o Corinthians vai brigar. Vai brigar e vai brigar firmemente porque o time não é ruim. Firmemente? Firmemente. 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 Não te surpreenderia o Corinthians ser campeão da Libertadores, por exemplo? Não. Terminou 2026, Corinthians campeão da Libertadores. Sei lá qual que vai ser outro finalista, não outro brasileiro. Corinthians e Flamengo, Corinthians campeão. Não é o favorito. Para mim, os favoritos continuam sendo Flamengo, Palmeiras e um pouquinho Boca Juniors por conta da tradição, de tudo que envolve. Mas, para mim, não seria surpresa o Corinthians brigando pelo título da Libertadores, não. Você não está muito empolgado, não? Não. Você não está sendo contaminado, podemos assim dizer, por esse trabalho do Diniz e por esse início de Libertadores do Corinthians? Porque antes disso era um time que estava 10 jogos sem vencer. Não. Você não falaria isso? Falaria, inclusive tem corte no time de 10 jogos. Tem corte no Instagram, mas era antes da estreia. Já era do Diniz. Era antes da estreia. Não, foi na estreia já. Foi depois do jogo contra o Platense, se eu não me engano. Antes da estreia. Foi depois do jogo contra o Platense. E foi inclusive no dia que eu fui massacrado pelos senhores porque eu disse que Davi concordou com que você. O trabalho do Diniz seria melhor que o trabalho do Dorival e que eu esperava muito mais do Diniz do que do Dorival. Não, mas é que o trabalho do Diniz está começando também, né? Calma aí. Mas eu falei antes de começar. Que eu tinha certeza que seria melhor. Aqui, o Dorival, começou entre trancos e barrancos, foi campeão da Copa do Brasil. Tudo bem. E da Supercopa do Brasil. Pro trabalho do Diniz ser melhor, ele vai ter que ganhar, pelo menos igualar. Eu sempre falo isso. Os títulos que o Dorival consegue, sei lá Deus sabe como, eles mascaram um trabalho mal feito. O trabalho do Dorival não é um bom trabalho. Não é um bom trabalho. E o Diniz, nesse estilo de campeonato, num prazo curto, normalmente ele dá resultado. Eu acho que para esse ano o corintiano vai ter muita felicidade com o Diniz, muito mais felicidade com o Diniz do que frustração. Pro ano que vem são outros 500, é uma coisa que ele precisa melhorar na carreira dele. Você acha que vai continuar então essa boa fase? Eu acho Talvez que ela vai ter... Uma hora vai tomar o primeiro gol, uma hora vai ter a primeira ela vai derrota. ter altos e baixos, mas eu acho que ela vai ser mais de altos do que de baixos desse primeiro período, né? Mas o torcedor corintiano será feliz em 2026. Será feliz em 2026. Rapaz. Lógico que assim, no futebol brasileiro, cara, a gente tem um negócio, porque tem muito time grande no futebol brasileiro, né? Então, assim, tem que ter título. Às vezes o título não vem. Mas eu acho que o corintiano vai sofrer muito menos com o Diniz do que sofreria com o Dorival. O nosso parceiro José Rubens está aqui no nosso WhatsApp, o 65996943737, falando que vai dar misto 1-0. 1-0 amanhã, goleada, né? Convenhamos. Tá ótimo. Série D não é lugar para fazer show, 3-4-0 não é para isso, não. É para vencer. Eu tenho algumas informações do misto, mas eu preciso do intervalo comercial para ter certeza se eu posso falar as informações. Guarda aí no segundo Não é guardar, eu não sei se eu posso falar, então eu preciso do Por que não pode falar? Tem alguém te proibindo? Ética jornalística. Suponhamos, estamos no programa ao vivo. Eu te autorizo a falar. Produção, tá autorizado mas também. Quem tem que autorizar é a fonte. É a fonte? É só você não falar a fonte. Não, mas eu preciso da autorização dela para poder falar. Que isso? Foi uma conversa muito informal. Muito íntima, assim? Muito fechada também?
Não muito íntima, mas... Não, fechada. Pouca gente sabe. Ah, sim, a conversa é de duas pessoas, só as duas então, pessoas sabem. Pouca gente... Tomara que consiga, né? Tomara que consiga É sobre falar. escalação, sobre quem joga, quem não, não mas joga. você pode soltar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode soltar, não Calma. precisa cravar. Até lá tem tempo. Vai pensando aí se Não fala pensando ou não, não. tô esperando a autorização. Se a autorização vier, eu dou a informação. Você fala de maneira muito empolgada desse Corinthians do Fernando Diniz. Inclusive o José Rubens está participando do nosso sorteio, viu? Um par de ingressos para Misto e Capital está participando. José Rubens, faça como ele, participe também. 65996943737. Essa sua empolgação, João Neto, com o Fernando Diniz no Corinthians, não é muito pela mudança do próprio Diniz? Você já teve trabalho do Diniz no seu time. Ele está diferente, esse Corinthians está diferente. Nem estou falando que está pior ou melhor, mas está mais seguro, ele está mais tranquilo, ele não está tão maluco assim em colocar o estilo dele de jogo, imprimir aquele estilo dele de jogo. O Corinthians ontem deu chutão quando precisou, teve a posse de bola quando precisou, finalizou, chegou quando precisou, enfim, é um time mais seguro. É um Diniz mais maduro, podemos assim dizer? Ele entendeu o que é o futebol brasileiro e está conseguindo encaixar a ideia dele nesse futebol? Mais maduro eu não digo porque ele fez muita besteira no Vasco há pouco tempo atrás, mas eu não digo tantas besteiras táticas, a besteira foi mais de postura. De expor demais o time, dar aquelas chamadas de atenção acima do tom e tudo mais. Mas eu já falei isso algumas vezes, para mim o último trabalho kamikaze de verdade do Diniz foi no São Paulo. No Fluminense ele nunca perdeu a característica dele, ele nunca perdeu o seu formato. Mas na minha opinião e na minha lembrança, a última vez que ele foi realmente irresponsável com as ideias dele e de não mudar de jeito nenhum as ideias dele foi no São Paulo. João Neto, é difícil concordar com você, sendo que ele fez isso contra o Manchester City. Ah, ele não fez isso contra o Manchester City. Ele fez isso contra o Manchester City. Todo mundo pega um retrato de um ponto do jogo ali, de um momento. Não fez. Ele fez com o São Paulo era o tempo inteiro, cara. No Fluminense ele teve momentos que ele fazia, mas ele já era muito mais equilibrado. No Vasco mais ainda. No Cruzeiro acho que nem tem como se avaliar, mas no São Paulo ele era, eu estou usando para simplificar a palavra irresponsável, tá? Mas ele era irresponsável com a forma que ele gosta de futebol. Era aquilo, pronto e acabou. Nos outros trabalhos dele ele já foi um pouco mais maleável. Eu acho que o que o Diniz precisa melhorar, já que na minha opinião ele melhorou um pouquinho essa parte tática dele, é a parte da postura. Porque assim, isso, grande parte da imprensa tem culpa nisso. Porque a gente gosta daquilo ali. A gente fala, os caras amam ele por conta disso. E não é, cara. Nenhum subordinado gosta de ser esculhambado em público daquele jeito. E quando ele parar com isso, ele vai dar mais um passo na carreira dele. Ele precisa parar com isso. E ele tem uma coisa também que me incomoda e que a gente viu muito isso na seleção brasileira, que é o não confronto com medalhões. Todas as vezes que o Diniz tem um confronto com algum jogador, você pode puxar na lembrança aí, nunca foi com um jogador consagrado. Não é o principal do time, né? É com o Tietê, que não era o principal do time de São Paulo. O principal do time de São Paulo era o Daniel Alves. É com o cara do Vasco, lá até esqueci com o quem Nuno. era. Foi o Nuno. Não foi com o Coutinho, depois teve de bastidor com o Coutinho, né? Mas não foi com o Coutinho, não foi com o Verratti, foi com o Nuno. E essa era uma preocupação que muita gente tinha com a chegada dele no Corinthians. Ele vai bater de frente com o Memphis? Ele vai fazer Vai chegar uma hora que vai precisar. com Não o bater de frente, mas ou ele vai ter que encaixar o Memphis nesse time, ou vai ter que deixar o Memphis de lado. Exatamente. Uma hora vai ter que acontecer esse embate. Mas assim, é esquisito você falar que você vê evolução no trabalho de um cara que saiu do Vasco sem deixar saudade alguma no Vascaíno. Mas é por isso que surpreende. Se você parar para reparar, ele tem evoluído devagarzinho, muito devagarzinho. Ele tem momentos que ele joga essa evolução completamente fora pelo descontrole, mas que ele tem evoluído, ele tem evoluído. Acho que você está muito empolgado ainda, Não tô, João Neto. não. Concordo que ele está melhor do que já esteve, né? O próprio Fernando Diniz. Ele parece, né, que não é o Corinthians que está se adaptando a ele, e ele é o Corinthians. Eu tenho uma sensação de que ele também está entendendo o momento do Corinthians, como deve jogar, como deve agradar a torcida. Enfim, mas eu acho que você está muito empolgado ainda. Não tô. Eu acho que vai sofrer um pouco no Campeonato Brasileiro ainda. Mas eu acho que para a Copa e para o espaço curto vai dar certo. Vamos ver. E para a Copa Libertadores do Fluminense, como anda a situação do Flusão, que é a lanterna do grupo que tem Independente e Rivadavia? É um nome esquisito? É um nome esquisito, mas é o líder do Campeonato Argentino hoje. Independente e Rivadavia é o líder do Campeonato Argentino. Tem o Bolívar, que tem altitude, que o Fluminense perdeu ontem por 2-0. E aí sim tem a carne assada, como você gosta de falar, João Neto. Tem a carne assada do grupo, que é o Deportivo Laguaira da Venezuela. Mas não importa, time bom, que é o líder do argentino, time mais ou menos, mas que tem altitude, que é o Bolívar, e time ruim,
O Fluminense está atrás desses 3, é o Lanterninha, quarto colocado do Grupo C, com um pontinho conquistado. João Neto, dá para classificar hoje, depois do fim do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, que é uma vergonha o Fluminense ser lanterna desse grupo aí? Primeiro, pena que o Davi não tá aqui para combater esse jargão que você tenta emplacar e não consegue dar carne assada, né? Lembrando que o Davi não tá aqui hoje não é porque ele tá de folga, não. É porque ele precisou fazer um procedimento odontológico e não tem como trabalhar. Sempre hoje. perto do feriado. Tá vendo como que o cara é maldoso? Sempre o quê? Muito maldoso você. Sempre perto do feriado acontece Até parece que alguém vai ter prazer na vida de tirar 4 sisos, que é isso que ele fez. Ele isso que você acha que ele fez. Ele não deve estar muito confortável nesse momento, não. Mas, cara, e a gente fala muito sobre treinador que tem prazo de validade. A gente fala isso de Renato Gaúcho, a gente fala isso de Fernando Diniz. Mas o senhor Zubeldia tá começando a ficar com isso aí também, viu? Porque no São Paulo o Zubeldia chega voando, conquista a torcida, um jeito diferente, elétrico, não sei o quê, e do nada Quantos jogos sem perder? 13? No São Paulo? Foram 13? Eu sei que foi muito, não lembro Até quanto. enfrentar o Cuiabá Esporte Clube. Não lembro quanto, eu sei que foi bastante. E depois ele tem uma decadência gigantesca, consegue se manter bem na Libertadores, inclusive no ano passado briga com o Palmeiras para ser o líder geral da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro ele vai muito mal. Chega no Fluminense voando também, voando, ganha jogo, empolga, tempo sempre derrota dentro de casa e tudo, e do nada parece que começa a dar tudo errado. No Campeonato Brasileiro ainda está nas cabeças ali, mas ainda não é mais aquele mesmo futebol de antes. Colocado. Não é mais aquele mesmo futebol de antes. E eu classifico como vergonhosa, assim, essa primeira perna do Então você não Fluminense. entende nada de futebol. Eu vi que ele ficou zangadinho. Você viu ontem, a coletiva do Zubeldia? Bravo o Zubeldia na coletiva, E ele garante a classificação. Ele garante a classificação. Aquilo ali foi uma loucura, foi confiança demais, foi blindar o elenco. Eu acho porque agora ele vai ter que cumprir, né? Não, eu acho que é exatamente o que ele fala. Porque ele fala, mas por que você acha que vocês vão classificar? Ele fala, é um sentimento que eu tenho. É isso. E ele não tem como falar outra coisa, pô. Ele tem que buscar 3 vitórias. Vamos escutar o não dá pra entender nada. Então, o Zubeldia. Não dá pra entender nada. A produção tá falando que tem um recorte aqui desta fala dele. Agradecer, inclusive, a produção, que hoje e amanhã, dia do trabalho, aqui, dia do trabalhador, foi extremamente bagunçada. Entregar um pouquinho de bastidor, que a gente divide atenções, né? Temos outras funções também. Aí hoje foi um dia extremamente bagunçado, mas a produção chamou a bronca, conseguiu o recorte aí do técnico Zubeldia do Fluminense. Vamos escutar. Vou saber junto com você, viu? O que o Zubeldia falou. Boa noite, Zubeldia. Queria que você, claro que falasse do jogo. Teve a questão, a reclamação da arbitragem. Mas queria que você falasse também da posição do Fluminense na Libertadores. Nesse momento é o último colocado do grupo. Em tese, quando o grupo foi sorteado, era até um grupo acessível, né? No, disculpe, para no seguir. Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Tranquilo. Ya te respondí la pregunta. Então, y del arbitraje no voy a hablar. Tá. Não voy a hablar. Então, se você me permite só completar a pergunta. Não, se você me permite, que eu sou o único brasileiro aqui na coletiva. Dale. Tem mais algum brasileiro? Desculpa. Sim. Desculpa, se você me permitir, o que te passa essa confiança, então, que o Fluminense vai conseguir a classificação? Porque na matemática, talvez tenha que conseguir as 3 vitórias no segundo turno. Va a clasificar. Es una cuestión de sentir y que tenemos equipo para clasificar. Así que confiamos que vamos a clasificar. Tá, e o Zubeldia pensou, né? O que você garante? Por que você tá falando que vai classificar? Ele dá uma pensada, vai classificar. Você sabe quem que eu ouvi falando isso ano passado? Quem que eu ouvi falando isso ano passado? Quem? O São Paulo perde para a LDU de 2-0 lá no Equador. O outro jogo entre as duas partidas é contra o Santos na Vila Belmiro. E na coletiva o Crespo fala, eu lembro disso. Nós iremos classificar. E ele repete, classificou? Nós iremos classificar. Não classificou, mas acho que tem que ser aquilo que ele tem que falar. Não. Tem que ele ser. não vai falar, estamos eliminados. Tipo assim, não tem o que você fazer. Você tomou de 2-0, fala assim, não, eu vou classificar porque taticamente eu vou fazer isso aqui, que vai enquadrar a zaga dos caras ali, que vai... Não, eu vou classificar, irmão. É isso que vai acontecer, eu vou classificar. Se vai ou não, são outros 500, mas que você tem que falar que você vai classificar, você tem que falar. De novo, agradecer a produção, porque eu amei essa fala do técnico Zubeldia, cara. Vai classificar. Vai. Então, a gente vai cobrar. Ele falou,
quando classificar, ele vai falar, mister, estamos classificados, né? Então, se acontecer, a gente dá moral para o Zubeldia, se não acontecer, vai ser cobrado. Viu? Como Porque que tá a pontuação do grupo? Esse grupo tá fácil. Se eu não me engano, é o Rivadavia com 9 pontos, tem o Bolívar com 5, Laguaira com 2 e o Fluminense com 1. Algo assim. Já já a gente confirma que a gente tem que ir para o rápido intervalo. Já já estamos de volta. Confirmar o grupo do Fluminense na Libertadores, falar um pouco da vitória do Vasco, boa vitória do Vasco ontem. E também chegou os Mato Grossenses, vamos falar dos times de Mato Grosso no final de semana. Não saia daí. Voltamos! Pantanal dos Esportes no ar novamente. João Neto está com a língua para fora aqui, porque a gente deu um bate-bola aqui, jogamos um pouquinho de bola aqui no nosso tapetinho, né? No nosso sintético. O João No nosso Allianz Parque. O João Neto já está cansado, já está cansado. Vamos recordar, a parte então... do estar cansado é mentira, o resto é verdade. É? Inclusive tem que tirar essa Você bola tá daqui. ofegante. Não, tô tranquilo. Tem que tirar essa bola daqui, porque nós vamos acabar quebrando esse estúdio ainda. Não vai acontecer não. Aqui tem habilidade. Eu intimidade vejo, com a bola. tem muita. Vamos relembrar como foi a campanha dos brasileiros nesta terceira rodada de Libertadores, que começou na terça, terminou ontem na quinta-feira. De novo agradecendo a produção que segurou as pontas aqui. Lembrar do primeiro jogo que aconteceu, Cruzeiro e Boca Juniors, 1-0 para o Cabuloso, 2-0 do Mirassol para cima do Always Ready, Estudiantes 1, Flamengo também 1, fatídico jogo da lesão do Arrascaeta, que já operou ontem, né, pela tarde, operação 100% bem sucedida, graças a Deus, agora resta apenas a recuperação. Cerro Porteño 1, Palmeiras também 1, falamos agora, né, de Bolívar 2-0 Fluminense e também 2-0 do Corinthians para cima do Peñarol. Vamos dar uma passada na Sul-Americana também, já preparar o vídeo. Posso falar mal do Abel antes? O que você tem para falar mal do Abel? O Band Esporte fez um estudo dos últimos 10 dias dos clubes e eu fiquei impressionado, porque o Palmeiras tem 4 jogos nos últimos 10 dias. O Atlético Mineiro tem 4 jogos nos últimos 10 dias. O Flamengo tem 4 jogos nos últimos 10 dias. Onde você quer chegar? O São Paulo tem 4 jogos nos últimos 10 dias. E eu tive que ver aquele senhor português na coletiva reclamando que só o Palmeiras tem jogo de 2 em 2 dias. Então, assim, às vezes o Flamengo ficou 5 dias sem jogar e depois jogou 3 em sequência, né, para poder ficar no mesmo número. É o chorão profissional. Agora a gente pode continuar. Sua cota, Abel? Você não consegue... Um dia, a gente vai terminar um programa sem você falar ou do Abel ou do Neymar. Não tem como. A gente ficaria feliz. Eu sou um guerreiro da verdade. Você é chato. Eu sou um guerreiro da verdade. A minha função... Você é chato que tem um Roger Machado de técnico e não aguenta. A minha função é não deixar você aí ser enganado por caras como Abel Ferreira. Mas quem se deixa enganar, cara? Vixe! Abel Ferreira fala sozinho, ninguém acredita no Abel Ferreira mais. Ele já enganou muita gente. Vamos colocar um cidadão chamado Ricardo Lopes, Ele já enganou muita gente. Que é filho de um grande atacante do futebol mato-grossense que chama Gerson Lopes. Vamos colocar o Ricardo Lopes aqui e vamos perguntar se o Abel fala a verdade ou não fala, se o Abel é bom ou não é. Ele já enganou muita gente, é verdade, mas hoje em dia ninguém mais cai no papinho dele. Nessa época que ele enganou muita gente, teve livro e tudo mais, gente comprando livro, volume 1 e 2, não sei quem foi. Teve gente tirando foto com ele, né? Vamos falar do Vasco da Gama. Foto fixada no Instagram, não vou falar quem, mas tem foto fixada no Instagram. Meteu 3-0 no Olímpia ontem, você não quer falar do Vasco? Você fala. 3-0 no Olímpia ontem, mas o que me chamou a atenção, primeiro vamos colocar o vídeo do Renato Gaúcho na tela, que eu gostei demais. Não foi culpa do Renato ontem. O jogo foi em casa, ele provavelmente iria, né? O jogo em São Januário. Mas como ele foi punido pela Conmebol por não ter ido, né, no primeiro jogo, até me esqueci contra quem foi o primeiro jogo do Vasco da Gama. Barraca Central. Foi Barraca Central na Argentina. Ele não foi, a Conmebol puniu ele. Mas ele podia ter ido pro estádio, né? Ele não podia ir nos bastidores. Isso aqui parece um estádio pra você, João Neto? Analisando aqui o jeito que ele tá. Essa mão aqui, Renato Gaúcho. Calma aí, rapaz. Vamos então escutar o Renato Gaúcho depois, treinador do Vasco, viu? Não é que ele tá aposentado, não sei o quê, torcedor do Vasco, não. Treinador do Vasco da Gama logo após esse 3-0 pra cima do Olímpia de casa, viu? Home office, o nosso trabalhador Renato Gaúcho. O time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, saldo de gols, que nos dá a condição de hoje, nesse momento, sermos os líderes. Nós temos muita coisa ainda pela frente, mas o importante é que muita gente
soube aproveitar as oportunidades. Sempre falo para vocês e falo para o grupo. Aqui não tem titular e não tem reserva. O importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. E como falei, era importante a vitória. E 1-0 já era goleada, mas mesmo assim a gente conseguiu ganhar uma partida difícil, por 3-0. Então está todo mundo de parabéns e agora a partir de amanhã a gente já pensa no jogo do final de semana contra o Flamengo. Tá bom? Um abraço. Esse discurso poderia ser facilmente feito no vestiário, ele, né, nas tribunas de honra de São Januário, acompanhando a partida em um dos camarotes. Poderia descer depois do jogo lá no vestiário falar com os jogadores, mas não, nem isso se deu trabalho técnico Renato Gaúcho. No sofá de casa, largadão, rapaz, a pose. Eu gosto muito do Renato Tá Gaúcho. bonitão o Renato, né? A pose, já quase 70 anos, né? Já passou de 70. Ah, não sei que ele tá bonitão, tá conservado. Não, ele tá bem, Renato Gaúcho. Se chegar na idade dele do jeito que ele tá, Não pouco, vai viu? chegar, irmão. Hoje você já não é desse Ou jeito. então, tô pior que o Renato Gaúcho hoje. 1% da população chega na idade do Renato Você do pode jeito chegar que ele bem tá. fisicamente, mas ele é bonito, você é feio, você não vai chegar igual ele. Ah, mas será que é porque ele tá esticadão no sofá? Se eu tiver uma semana por mês assim, pra apresentar o Pantanal dos Esportes, o que você acha? Lá de casa, bota a câmera lá, no sofá, fica assim, ó, só na... Não vai acontecer. Você não gostaria, não? Não. O Vasco deixa o Renato fazer isso. Tá, mas não vai acontecer aqui. Mas o que você acha disso aí? Eu acho que ele teria que estar no estádio? Lembrando, acho que ele ele é não poderia folgado. treinar porque foi punido. Não foi podia culpa nem dele. se comunicar, né? Hum? Ele não pode nem se comunicar com o banco. Não. Eu acho que ele é folgado, eu sempre falei isso, pô. Ele é folgadão. Este é um exemplo de folga? Sim. Só isso, não vai falar mais nada. Sim, eu acho que ele é folgado. Eu acho que ele, inclusive, ele tá pé da vida aí de ter feito 3-0. Porque vai passar e Ele vai já ter tá que... imaginando, pô, Aí vamos no ter que mata-mata classificar. vai ter que ir, né? Vamos ter que classificar, vamos ter que treinar, vamos ter que viajar. Eu acho que ele não tá muito feliz, não. No mata-mata vai ter que ir E a ainda camisa vai, dele. e tem outra, vai classificar em segundo ainda, eu acho. Que Vai ter mais um vai jogo. ter mais um mata-mata ainda. Vai ter que é a mais 2 repescagem, jogos, mais 2 jogos. Eu acho que ele vai chegar amanhã lá, vai dar uma esculhambada em todo mundo, porque ele não tá muito afim. com E esse ainda fez o campeonato, saldo não. de gols, fez o saldo de gols, e no 1-0 tava bom, era goleada. Ele fala assim, pô, importante, fizemos saldo de gol, e olha pro lado, assim, tipo, pelo amor de Deus, o que os caras fizeram comigo? Tem mensagem aí no nosso WhatsApp, o José Rubens de novo. Deixa eu participar sobre o Dorival. Tá falando aqui. Do rival. Sobre o Dorival. Do rival. Do rival. Pelo amor de Deus. Por mais que o mesmo ganhou alguns campeonatos, Libertadores, ele tava no Santos? Eu sempre tenho essa dúvida. Ele tava no Não, Santos, irmão, é né? Muricy Ramalho, já falei pra vocês Cara, 3 vezes, eu não sei por que eu confundo isso. É Muricy Ramalho que ganhou a Libertadores. do Libertadores, Copa do Brasil, o que mais que ele tem? Santos. Copa do Brasil de novo. Copa do Brasil. Deve ter Supercopa algum... com o Corinthians esse ano, Deve Campeonato ter Paulista. alguns campeonatos estaduais por aí, enfim. E o Diniz só precisa mudar o temperamento para ser um baita treinador, é a Não, mas você opinião não dele. concluiu, você parou alguns ali do... Alguns Embora ele tenha alguns. campeonatos. Ele não inspira confiança e não passa segurança. Exatamente. Concordo 100% em não gênero, continuou no Corinthians, número e grau. Não continuou no Flamengo, onde foi campeão da Liberta e também da Copa do Brasil. Enfim... No São Paulo ele não quis continuar, é diferente, né? São Tá, Paulo ele beleza. foi para a seleção brasileira. José Rubens mandando a participação dele. Valeu, José Rubens. O João Neto concordando com o senhor, José Rubens. Concordando com você aqui no nosso Pantanal nos Esportes. Vamos falar agora sobre os mato-grossenses. Chegamos no momento, você vai poder falar sobre o misto? Deixa eu ver. Vai poder dar informação exclusiva sobre o Misto Esporte Clube? Se ainda não tiver confirmado, eu deixo você pensar por mais um tempinho para a gente falar de Cuiabá. Lê Nós aqui. O quê? Lê aqui. O que está escrito? Tititi. Oi, pode. Eu vou segurar a fonte também, que a fonte é muito boa. Fonte melhor que essa é difícil. Vamos então passar o calendário dos times de Mato Grosso nesse final de semana, que está cheio. Olha a sua tela, como está lotada. Temos muitos mato-grossenses neste final de semana. Só na Série D são 5 jogos. Brasileirão Feminino são 3 jogos. E Série B é um joguinho aí pra gente falar com você. Quer começar pela Série B então, que é o único Você quer começar falando dos jogos ou você quer analisar os escudos? escudo? Não, Porque esse aqui eu achei interessante, ó. A gente Do Planalto? tem às vezes que a gente analisa os escudos. esse do Planalto. Eu achei interessante esse lilás, corvo, né? rosa com amarelo, um corvo estilizado com olho rosa também, tá meio loucão o corvo. E o do Rio Negro? Não dá, né? Ah, O que parece esse aqui? Esse meio do Rio Negro que vai enfrentar o Ação. É o time que tá do o lado do meio Ação. do negro ali parece o do Santa Cruz sem cor e um pouquinho do Corinthians. É, parece um pouquinho do Corinthians. Mas você repara que lembra do Santa Cruz também, mas sem cor, né? O Santa Sim. Cruz é tricolor. O da Ferroviária é uma graça também. O do Criciúma eu acho diferente, mas não sei dizer se eu acho bonito. É Malemar.
O do Gama, eu gosto do Gama. Eu gosto Simples muito e do bonito. Luverdense, eu já falei isso, né? Eu acho bacana também O do Luverdense Luverdense. lembra demais o agro ali, acho que ficou bem feito. Mas então, João Neto, vamos matar essa Série B então? Falar da Série B do Só não Campeonato posso Brasileiro? falar qual que é o mais bonito disparado aí. Que é o do Operário pra você? Não posso falar, acabei de falar que eu não posso falar qual É que é o mais porque o bonito. Operário, você tem um carinho pelo Operário e parece o de São Paulo. Foi por isso que eu chutei. Ah, mas aí é uma dedução sua, eu não posso Nada falar. mais, né? Vamos falar do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro, João Neto, que é até um jogo difícil pra gente se analisar. O jogo acontece amanhã na Arena Pantanal, 5 da tarde, 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por que eu digo que é difícil de analisar? Porque o Cuiabá é um time que está dentro da zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo tem 3 pontos de distância para o Criciúma, que está na zona de acesso à Série A. Ou seja, ao mesmo tempo que está na zona de rebaixamento, está próximo da zona de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É também um jogo difícil, mas é um time, de novo, né? Mais um discurso. O Cuiabá é um time que precisa vencer. Doloroso o fim do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Você consegue manter aquela vitória, se termina 1-0, tá coladinho no G6, tranquilo pra trabalhar. Teve aí quantos dias pra trabalhar? Uma semana, né? Foi uma semana certinha? Uma semana. O jogo foi numa quarta? Não, mais de uma semana. Foi mais de uma semana. Foram Uma semana e 3 dias. 9 dias aí de um jogo pro outro, né? Uma semana e 3 dias, mais ou menos. Foi muito doloroso, porque o Cuiabá fez, ele criou, ele jogou para vencer o Botafogo em casa, né? Se ele traz uma vitória daquela partida, seriam 2 jogos seguidos com vitória, seria o torcedor um pouco mais animado, seria o time com um pouco menos de peso na cacunda ali para poder desempenhar o seu trabalho. E agora é aquilo, tem que ganhar jogo. Empatou em casa contra o Botafogo, são 2 jogos seguidos em casa, a gente tem que sempre ter na mente que no retorno serão 2 jogos difíceis fora de casa, então tem que ganhar do Criciúma. Não tem outro resultado aceitável. Meio que matou a charada, quase previu a minha pergunta, por quê? Jogos que o Cuiabá empata ou não ganha, como foi o caso contra o Botafogo de Ribeirão, que são acessíveis, se você não vence, o Cuiabá tem a missão ingrata de ir lá em jogos contra times como Criciúma e vencer. O Cuiabá se colocou nessa situação, né? Não dá pra... Talvez tivesse Ainda vencido... mais sendo em casa o jogo, né? Se talvez tivesse vencido o Botafogo, a gente, se empatar não tá tão ruim, sabe? Talvez casa, se empatar não tá em tão casa ruim. tem que Mas é ganhar. porque fez o resultado fora contra o Goiás e depois, logo depois, Mas fez o contra resultado fora Botafogo. contra o Goiás já é para você recuperar pontos que você deixou antes. Mas né? é que agora não tem escolha. Se antes a tem gente que até vencer. teria dúvida, teria o debate, agora não tem escolha. O Não, Cuiabá tem que tem que vencer. vir aqui e vencer o Criciúma jogando na Arena Pantanal. Tem que vencer e Um jogo que é começa difícil, né? e começam a cair um pouco não é desculpa, mas o argumento do treinador de que não tem tempo para trabalhar. Agora teve. Teve uma semana cheia para trabalhar, o time já se conhece, o time já está jogando junto, o time já está adquirindo o ritmo de jogo. Então, essa cobrança já pode começar a acontecer. A gente teve paciência com isso. Ele é respaldado pela diretoria, o Cristiano já deixou amplamente claro que ele respalda o trabalho do treinador. Então, ele teve internamente ali tranquilidade para trabalhar. Ter tranquilidade para trabalhar não é viver no mundo da maravilha que existe lá no Palmeiras, de você faz o que você quiser. no Esquece caso o do Palmeiras, treinador. cara. Mas ele foi cobrado, mas teve tranquilidade para trabalhar. Então ele precisa começar a devolver um pouquinho dessa confiança que o Cristiano e que a diretoria do Cuiabá depositou nele. Lembrando que o Cuiabá é o 3º pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa só tem 2 pontinhos conquistados até aqui. Muito pouco. Poucos jogos, né? 3 pontos 3 jogos até agora, 2 pontos conquistados. 2 empates, um contra esse do Botafogo de Ribeirão. Outro na estreia contra o Sport. Teve a derrota em casa também para o Ceará. O Cuiabá que não vai bem jogando em casa na Série B. Pelo menos nesse início, né? Também uma vitória contra o Criciúma já coloca o Cuiabá na parte de cima e seria um... E tá sempre assim, né? Se ganha do Botafogo que estava em cima, perdeu a zona de rebaixamento. Se ganha do Criciúma, tá em cima. Ainda é muito início. Se perde, se afunda na zona de rebaixamento. Mas é nesta rodada, mais ou menos, 7ª, 8ª, 9ª, que a coisa já começa a distanciar, que a gente já começa a perceber na onde que o time vai brigar. Talvez seja um bom momento porque vai bater um pouco de paz também. Uma né? derrota hoje, amanhã, pode significar você afundar na zona de rebaixamento. Sim. Você ter mais de uma rodada para conseguir sair. Aí começa a ficar chato o negócio, né? E o Cuiabá tem 2 dúvidas, João Neto, falando de escalação, você que gosta de falar de escalação. O Eric Melo, para mim, já conquistou o espaço dele, né? Começou como reserva para o Marlon. Marlon foi expulso contra o Operário do Paraná fora. O Eric Melo, na lateral esquerda, teve que suprir a sua ausência, assumir responsabilidade fora de casa. Contra o Goiás, foi bem. Contra o Botafogo, foi bem, né? No que o jogo permitiu. Foi um jogo bastante gol. prejudicado pela Gol. chuva. E ele foi autor do gol, um bom gol, né? De voleio. Um golaço. Um golaço. Um golaço. Então ele assume essa posição, né? Já, pra você é dúvida ainda ou você consegue colocar certeza que o Eric Melo hoje é titular do Cuiabá na lateral esquerda? Eu acho que ele será titular, mas eu não consigo ter essa certeza. Não Não consegue gravar? Por quê? Porque eu acho que o treinador estava feliz com
Com o Marlon? Com o Marlon. Eu acho que o Marlon sai por uma circunstância de ter que sair, que é o cartão vermelho. Então eu não sei se essa vaga foi... Mas ele não voltou contra o Botafogo, por exemplo. Ele foi expulso do jogo Ele foi expulso contra o Operário. Ele cumpriu contra o Goiás? Cumpriu contra o Goiás, já estava disponível para enfrentar o Botafogo em casa. Na minha lembrança, ele tinha sido automático no jogo. Não, foi segundo amarelo. Então tendo a achar que o Eric será titular, sim. E a questão do ataque? Eliel, se não for titular agora, uma hora vai assumir a titularidade, né? Ele É um caminho natural, né? Um dos principais jogadores desse Cuiabá, voltando de lesão, voltou justamente contra o Goiás, participou bem do jogo, né, no segundo tempo. Participou do gol também, dos dois gols. Não, do primeiro, né? Participou só do primeiro gol, só entre aspas, do primeiro gol do Cuiabá na competição. Jogou também contra o Botafogo de Ribeirão, mas na reserva. E agora, com esse tempo de preparação, mais de uma semana para se preparar, já dá para colocar ele como titular? Eu acho que dá para colocar ele como titular pela questão técnica, né? Claramente ele entrega mais do que os outros componentes do ataque do Cuiabá. Eu não sei se na parte física ele está 100% para poder aguentar o jogo todo, né? Tem jogadores que você coloca sabendo que vai ter que tirar e vale a pena você já ter cravado aquela alteração. Eu não sei como está a cabeça do treinador do Cuiabá quanto a isso. Eu já o colocaria como titular. No lugar do Rodrigo Rodrigues ou do Hernandes, que para mim é onde ele disputa, né? Que são os dois jogadores mais adiantados. Ou Rodrigo Rodrigues ou Bruno Fernandes. Desculpa, o Hernandes. Eu colocaria no lugar do Rodrigo Rodrigues. Para mim, ele até casa com o jeito do Hernandes jogar. Eu acho o Rodrigo Rodrigues mais jogador do que o Hernandes, mas eu acho que o Hernandes tem entregado mais resultado do que o Rodrigo Rodrigues. Então, se fosse para fazer essa alteração nesse momento, eu concordo com você, eu tiraria o Rodrigo. Eu acho que daria uma boa dupla. Ah, mas o Eliel é ponta. Ele já atuou como centroavante, inclusive no próprio Cuiabá, já foi centroavante no Cuiabá, artilheiro do Dourado no Campeonato Mato Grossense. Pode ser um ataque móvel, né, que ele consiga fazer mais de uma coisa, mais de uma função. E pode ser um estilo que o técnico Eduardo Barros goste. Ele utilizou bem do Alisson Farias, que era um centroavante, mas que saía muito, né? Ele conseguiu explorar bem essas qualidades do Alisson Farias, do Alisson Safira. Tô errando tudo agora, hein? Meu Deus, Alisson Safira. Então pode ser que aconteça. Eu faria essa mudança, viu? Eu concordaria com essa mudança. Finalizando esse assunto do Cuiabá, então, a gente tem Cuiabá e Criciúma, 7ª rodada da Série B. Amanhã, 5 da tarde, na Arena Pantanal, jogo importante para o Dourado. Vamos para um rápido intervalo? Vamos dividir certinho, vamos para um rápido intervalo agora, para a gente voltar e já limpar também a Série D do Campeonato Brasileiro, que está lotada. Temos 5 jogos da Série D amanhã e 3 jogos também do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A1, Série A2, Série A3, muita coisa pra gente conversar com você. Tá vendo aqui atrás, né? Tá lotado de futebol e lotado de informação. Já já a gente volta com, inclusive, exclusiva do Misto pra você, torcedor mistense. Você que tá curioso pra saber como o Misto vai entrar em campo amanhã, a gente vai conversar com você, a gente te responde. Não saia daí, o intervalo é rápido. Voltamos! Pantanal dos Esportes no ar novamente. Falar de Série D do Campeonato Brasileiro com você, porque amanhã é dia de Série D. Tem misto e capital, João Neto. Misto e capital. Primeiro jogo deste mini campeonato, né, que os dois vão fazer juntos. Lembrando que, tá vendo esses jogos de Série D aqui pra vocês, pra gente ilustrar pra vocês, ó. Misto e capital. Goiatuba e União. Gama e Luverdense. Primavera e Iumas. Operário e Ceilândia. Todos esses times voltarão a se enfrentar na outra rodada. Tem essa rodada do final de semana e na outra rodada vão voltar a se enfrentar, só invertendo os mandos de campo. Isso porque está mudando, né? Fim do primeiro turno, começo do segundo turno da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas vamos focar nesse início, nesse final do primeiro turno. Misto e capital, João Neto. O misto que se deu mal contra o líder, agora recebe o vice-líder, né? Visitou o líder, perdeu por 1-0 para o Goiatuba, agora recebe o vice-líder jogando em casa. Mesma coisa do Cuiabá? Tem que vencer esse jogo? Tem que vencer. Por quê? Tem que vencer para poder ter tranquilidade dentro do grupo e poder brigar firmemente para as primeiras posições, né? Eu não acho nada anormal a derrota do misto para o Goiatuba. O Goiatuba, pelo nome, às vezes as pessoas não davam muita coisa para eles, mas é um time bem estruturado, um time com um bastidor legal, um time que tem uma folha salarial bem alta. Eu até me surpreendi com a folha salarial do Goiatuba. Diria algo em torno ali de 600 e poucos mil reais. Tem informação do misto pra gente ter um panorama? Cara, eu não tenho informação concreta, mas se eu pudesse chutar,
Acho que a folha do misto não passa de 220, 230. Eu acho. É um achismo meu, tá? 220 e 230. O Goiatuba, a informação que eu tive Eu colocaria ali, eu chutando também, um pouco de informação que a gente tem, chutaria ali no 180 a 200 mil. Para mim é um pouquinho mais, 200, 220. Mas eu tive a informação que o Goiatuba tem uma folha salarial de 680 mil reais. Então, 3 vezes maior, né? exatamente. Então, assim, é um time que tem qualidade. A gente esperava pouco dele, mas desde antes da competição começar, já se falava nos bastidores que ele viria forte. Então, você perder para o Goiatuba lá por 1-0, forçando o goleiro do Goiatuba a fazer grandes defesas e tudo mais, para mim não é de todo mal. Desde que agora você chegue em casa contra o Capital e vença a partida, né? O misto precisa vencer o jogo, tem que ganhar o jogo. E a muleta do Mato Grossense ficou para trás já, né? Assim, porque os objetivos do misto são maiores, né? Tem que esquecer esse campeonato o Mato título- Grossense, já foi. título- Estou falando isso por quê? Porque na Série D, que o misto tem um bom time para fazer uma boa primeira fase, pode finalizar o primeiro turno, caso não vença o Capital, por exemplo, com apenas uma vitória. Seria muito pouco, né? Convenhamos. Seria pouco. Seria muito pouco. Só que a gente tem que lembrar também que é apenas o segundo jogo do misto em casa, né? O misto jogou menos em casa e mais fora na ida. E na volta vai jogar mais em casa e menos fora e tem que fazer o seu fator casa prevalecer. Mas eu concordo que o misto, assim como o Cuiabá, é vitória ou vitória no sábado. Tem que E vencer pra o jogo. galera que está lá em casa com a gente, aproveitando o feriadão, com a família e tudo mais, quer ficar bem informada sobre o misto? O que você tem de informação, João Neto, que eu vi que foi autorizado você a falar? Podemos ter alteração na escalação do misto? Teremos alteração, né? Teremos? Teremos Não é podemos? alteração. Teremos? Não, teremos Já alteração. muda. Uma coisa é podemos, outra coisa é teremos. Teremos mudança na escalação do misto? Quais são? Tem retornos importantes no time do misto. Eu tenho certeza que o torcedor mistense está com saudade ali de 2 jogadores da defesa que não jogam há um bom tempo, que são o Joase na lateral direita e o Jackson na defesa. Então, esses 2 jogadores retornam ao time titular no jogo de sábado. Primeiro jogo deles no campeonato da Série D como titular, né? Primeiro jogo no geral. Não entraram em campo. O Joase não chegou a entrar em campo nem na Não. última partida? Não, na minha lembrança não. Contra o Foi o Goiatuba? primeiro jogo que ele ficou no banco, mas na minha lembrança ele É não que ele entra. foi pro banco, não entrou em campo? Não tenho certeza, mas quase certeza que não. Posso estar errado, tá? Não tenho essa certeza. Mas o Joase é titular na lateral direita. Acho que o Índio desempenhou muito bem a função. O Índio, um cara com muita vontade, que é bom jogador e tudo mais, mas acho que o Joase é mais pronto que o misto. Tem mais experiência, tem uma marcação melhor, é um líder do elenco, então o Joase retoma essa posição agora como lateral direita. Na lateral direita, e o Jackson entra aí, não teve que substituir ninguém, porque o Cerqueira sentiu, né? Contra o Goiatuba, mas o Jackson também retorna após um período sem jogar. A última partida do Jackson foi a final do Campeonato Mato Grossense contra o Luverdense lá em Lucas. Então na defesa serão essas 2 mexidas. No meio-campo do misto tem um jogador que eu gosto muito, que eu acho muito bom jogador, mas que caiu bastante de rendimento nas últimas partidas e tem sido muito criticado pelo torcedor mistense, que é o Esquerdinha. Neste Que queda jogo, do Esquerdinha, né? O Esquerdinha espera um pouquinho e quem será o titular na segunda volância do misto é o Loderlo. O Loderlo que foi contratado agora, já entrou em algumas partidas, não será a sua estreia, ele já jogou, mas é a sua estreia como titular na equipe mistense. E sobre essa queda do Esquerdinho, foi uma queda muito grande, porque ele termina o Mato Grossense talvez como o principal jogador da competição. Ele não é aquele, por mais que tenha feito os gols, fez bastante gols, se não me engano, balançou a rede umas 3 vezes. É um segundo volante que chega muito na área, que bate muito a gol, né? Mato Grossense. E ele perdeu isso um pouco. ele Mas tem é que a chutado gente muito olha pouco. assim, o artilheiro, né? O Di Maria foi artilheiro, não sei o quê, o poder de decisão e tudo mais. Mas, pra mim, o Esquerdinha foi, junto com o Robson também, né? O principal jogador do misto nesse campeonato Mato Grossense. E realmente, tá muito mal na Série D, né? Sentiu a transição ali, campeonato Mato Grossense, Série D. Boa mexida, né? Pode ter sido uma boa Loderlo mexida. A gente, vai- claro, vai ver no campo. O Loderlo vai ter essa oportunidade. Aí eu não vou confirmar, eu poderia até ter perguntado agora aqui, mas eu vou deixar essa dúvida na cabeça do nosso telespectador e do torcedor do misto principalmente. Existe uma possibilidade de o Gênison ser titular no lugar do Di Maria. Não é os dois juntos ainda? Não, essa não é uma possibilidade confirmada. Eu sei que eles treinaram revezando durante a semana, teve treinamento que começou o Di Maria como titular, o Gênison entrou na sua vaga, depois o Gênison começou como titular, o Di Maria entrou na sua vaga, mas existe essa dúvida na cabeça do mistense. Eu acho que na comissão técnica já está definido, mas durante a semana os dois revezaram ali na posição, e se não estiver definido, ainda está no pensamento do Lucas Isoton qual dos dois usar. Eu apostaria que o Gênison vai começar jogando,
Mas eu não vou me surpreender do Di Maria começar jogando, porque a comissão técnica, ela acha que o Di Maria também está entregando, só que são 2 jogadores de um nível alto. O Jhenison está cada vez melhor nos treinamentos, está cada vez mais forte, está cada vez criando possibilidades, entrou bem contra o Goiatuba, então existe essa possibilidade real do Jhenison ser titular. É uma dor de cabeça boa, né? No nível de Série D, eu acho que todo treinador queria ter uma dúvida ali entre Jhenison e Di Maria. Jhenison começando e Di Maria entrando, ou Di Maria entrando, começando e Jhenison entrando, acho que vai ser uma dupla legal para o misto, seja quem vai jogar. Então existe essa dúvida. Confirmadas as mudanças na lateral direita e na zaga com as entradas de Joás e Jackson, confirmada a mudança no meio-campo com o Loderlo entrando no lugar do esquerdinha, e existe uma grande possibilidade do Jhenison ser titular nesse jogo. E quem está mandando mensagem para a gente é o Francisco Júnior, agradecer de antemão a você, Francisco Júnior, pela sua participação. Coisa boa, feriadão assistindo o Pantanal nos esportes. João Neto nos representa. Não aguentamos mais o mala do Abel Chorão Ferreira. Colocou o Chorão aqui, já virou apelido, né? Tá querendo emplacar esse apelido no Abel, né? Pode tudo no Brasil, menos ser Abel Ferreira. Você dá munição para ele. De quem é essas aspas? Munição. Dele mesmo, né? Do próprio Abel Pode Ferreira. ser tudo no Brasil, menos Abel Ferreira. Torcendo para o sucesso dos mato-grossenses na Série D e sendo bem informado por vocês, Francisco Júnior. Agradecer de coração a mensagem do Francisco Júnior, a companhia também. E a gente faz isso com muito prazer, né? É o único de Mato Grosso, o único programa de Mato Grosso que informa você por 1 hora no seu horário de almoço sobre o futebol de Mato Grosso. Claro que a gente fala do cenário nacional aqui, que eu sei que você também se importa com o seu time nacionalmente, mas a gente se importa bastante com os times de Mato Grosso. Ficou bem informado o torcedor mistense, né? Sabendo... Eita, meu Deus. Sabendo de quem? Que? Ele vai quebrar esse estudo. Às vezes eu esqueço que eu tô no ar, eu dá vontade de dar embaixadinha. Mas você aqui. não sabe fazer. Eu que sou muito bom, é você que sabe, né, João? Sim. Goiatuba e União. Quem vence essa parada aí, hein, João Neto? É uma pergunta fácil de se responder, mas pode ser dolorosa, né? Você quer que eu analise ou que eu responda de prima? Já responde de prima. Goiatuba vence. Goiatuba é o líder do grupo 4 ou A4? Não tô torcendo pro Goiatuba, quero que o Goiatuba perca, tomara que a União enfie um vareio lá, 3-0 no Goiatuba, mas eu acho que o Goiatuba vence. Você acabou de falar da folha salarial do Goiatuba e tudo mais, é um confronto difícil para o União, que assim, se empatar já seriam 2 jogos importantes, né? Uma vitória no confronto direto contra o Operário e não um confronto direto e difícil fora de casa. Cara, é o ideal, você fazer 4 pontos, vence em casa e empata fora. Seria se ideal. fizer isso, tá lindo. E também tem o confronto de depois, né? O confronto logo após, que é em casa, União que a gente tem que lembrar pro torcedor isso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto jogo. Depois você faz o sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Inverte. É como se fosse a Libertadores. O torcedor tá um pouco mais acostumado com a Libertadores e também com a Sula. É como se fosse a Sula. Só inverte, né? Só inverte. Quem você pegou no primeiro jogo, você vai pegar só no último. Quem você pegou no último jogo do turno, você pega no primeiro do retorno. É isso. E quem tem um confronto difícil também é o Luverdense, que visita o invicto Gama, né? O Pantanal nos esportes todo final de semana. Do Gama, hein, cara? Todo final de semana vem aqui falar. E o Gama invicto ainda na temporada. 17 vitórias e 6 empates. Você sabe que o Gama já foi de Série A de Campeonato Brasileiro, já, né? E 6 empates. Você era novinho, né? Era muito novo. Você era novinho. Inclusive, teve um debate no Capital Futebol Clube hoje, que vai ao ar às 18h30, sobre quem é mais famoso, o Gama ou o Luverdense. Eu falei o Gama, né? Como assim teve um debate hoje, esse negócio vai no ar às 18h30? Foi gravado, né? Que isso, não cara. Por culpa minha, né? Eu estava disponível para fazer o programa ao vivo. Que povo preguiçoso. Mas tem a galera que tem um nome aí. O João Neto tem os favoritos dele, né? Tem gente ali que é só pedir, ele atende. Mas vamos lá, Gama e Luverdense. O Gama é mais, com todo respeito ao Luverdense, o Gama é mais conhecido que o Luverdense, né? Ou estou errado? Lógico. O Gama fez um período importante no futebol brasileiro, né? Mas fama não entra em campo, invencibilidade não entra em campo. É um jogo mais um que o Luverdense não é favorito nessa Série D? Sabe que o São Paulo foi campeão brasileiro em 2008 no campo do Gama, em Brasília? Sério? Esse eu não tinha memória. Foi no campo do Gama, em Brasília. O São Paulo jogou contra o Goiás no campo do Gama, em Brasília, como mandante e foi campeão brasileiro. E no que isso aí ajuda o nosso debate, hein? Em falar a importância do Gama, porque o estádio dele é um estádio bom, dá para jogar jogos de Série A e tudo mais. É importante porque o São Paulo foi campeão lá. Porque é um estádio que recebe jogos de Série A. Não é importante pelo Gama, né? Você lembra quando o Luverdense jogou a Série B, precisou fazer arquibancada improvisada e tudo mais. Então, a estrutura do Gama é maior, o exponencial do Gama é maior, então é um time mais conhecido que o Luverdense. E o que isso entra em campo na Série D? Entra em campo o ano. O ano do Gama é melhor que o ano do Luverdense. O ano do Gama é melhor que o ano de todo mundo. Você ficaria surpreso com a vitória do Luverdense? Ficaria. Por quê? Porque o ano do Gama é um ano melhor. O Gama é campeão candango, é campeão brasiliense. Então, se você ficaria surpreso, o Gama você não tá acreditando nada, O Gama né? continua sendo o único invicto dessa turma toda aí?
Já faz que não um tempo, perdeu o faz umas jogo. Não perdeu esse ano ainda, né? 3, 4 semanas. Tá invicto no ano. Não perdeu esse ano ainda. Então, o Gama é favorito. E assim, eu sempre deixo claro aqui, favoritismo não é certeza de vitória. O cemitério do futebol está lotado de favoritos. Exatamente. Então, ser favorito não é certeza que você terá os 3 pontos, mas ele é favorito. Hoje eu tô bem em relação a números, viu? 17 vitórias, 6 empates, acertei também o número do Gama, que tem 23 jogos neste ano de 2026. Então não tem como não ser favorito, né? Invicto no ano de 2026, seja no Campeonato O Brasileiro. Gama é líder do grupo, né? Oi? O Gama é líder do grupo. Líder do grupo. Líder do Isolado, grupo. líder do grupo. Então, é favorito. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Assim como no caso de Goiatuba e União, eu torço pro Gama não ganhar. Torço pro Luverdense chegar lá e ganhar do Gama. Mas o Gama é favorito. A gente não pode eu tô aqui olhando enganar o torcedor. o telão porque esse jogo aqui também me chama atenção, viu? Primavera e Umas me chama atenção por quê? Porque se ali em Gama e Luverdense a gente tem líder e vice-líder, não destacamos isso, mas caso o Luverdense vença, toma a liderança do Gama, ultrapassa o Gama ali, fica com 11 pontos, o Gama fica estacionado com 10. Primavera e Umas é o Lanterninha e Umas contra o vice-lanterna Primavera. Se o Primavera quiser alguma oportunidade de ir para esse mata-mata, tem que vencer esse jogo. É obrigatório, né? Parada obrigatória. Obrigatório, eu quero saber se o senhor vai ter a hombridade de falar quem foi o único que disse que o Primavera faria jogo duro contra o Luverdense na última rodada lá em Lucas do Rio Verde. Você e a torcida do Flamengo inteira. Falou isso? Só você. Aqui no nosso... É que eu só sei de você e o Davi. O Davi falou que não. Eu falei que não. Você faz outros programas de esporte aí, eu tenho certeza que ninguém falou que o Primavera seria jogo duro contra o Luverdense em Lucas do Rio Verde. Eu falei isso, foi jogo duro, empate, e agora Primavera, pelo amor de Deus, né? De novo, vai acontecer de novo de você fazer um jogo duro contra uma equipe qualificada, pegar uma equipe pior que a sua. Carne assada. Não, cara, pelo amor de Deus, que carne assada. Carne assada não é fácil de comer, não é Pegar fácil nem de carne mastigar. Mas é pra ganhar, cara. É pra ganhar e pra mostrar que pode ganhar jogo. Tá faltando isso pro Primavera. A gente que falou muito aqui de Cuiabá, Misto, que graças a Deus venceram, né? Mas fazia muito tempo que não venciam. Falamos do União, do Operário, que ainda segue sem vencer. A última vitória foi no dia 5 de fevereiro. Puxa, aí a última vitória do Primavera também, que eu nem me recordo, viu? Faz tempo, né? Será que foi aquela contra o... Venceu o Cuiabá? Não, o Cuiabá perdeu pro Varza Grande, né? Não, o Primavera empatou com o Cuiabá, né? Com o Cuiabá. Eu nem lembro, cara, nem lembro. E o Operário Varza Grandense, hein? Voltando para o grupo 4, grupo de Misto e também União. O Operário Varza Grandense é o Lanterninha, só 2 pontinhos conquistados até aqui. Um pontinho, né, na verdade, né? 1 ponto conquistado, quem tem 2 pontos é o Ceilândia. O Operário empata contra o Goiatuba. E só. E perde para quem? Misto, perde para a segunda União. rodada foi contra quem que ele perdeu? Pro Capital. Perde para o Capital, União perde e pro Misto e perde pro União. É a última rodada, inclusive. Cara, eu tô bem desanimado com o Operário. Eu mandei uma mensagem para um grande amigo meu, que é um grande operariano e que sabe muito dos bastidores do Operário. E a minha mensagem foi assim, falei, e aí, não vamos ganhar? Ele falou, cara, já desisti. Até esse é o que eu estou pensando? É o que você tá pensando, desanimadíssimo. Ah, então ferrou, nem vou falar desse jogo então. Desanimadíssimo. Se for pra falar coisa ruim, eu não vou falar, com todo respeito. Desanimadíssimo. Pelos times que eu tenho de Mato Grosso, o carinho que eu tenho pelos times de Mato Grosso, se for falar coisa ruim ou não falar, eu prefiro não falar. A opinião dele é a seguinte, pode até vencer o Ceilândia agora, por exemplo, mas ele não acredita que o time brigue por nada na Série D. É o Operário que já se colocou numa situação de mata-mata. Triste, cara, muito triste isso, porque... Mata-mata para o Operário começar mais cedo. O Operário termina bem o Campeonato Mato Grossense. O Operário faz um Campeonato Mato Grossense bem honroso, bem legal. Cai pro Misto com um time muito mais inexperiente que o Misto, um time mais barato que o Misto, vendendo caríssimo. A gente fala, Série D vai dar jogo, a gente apostava que o Operário se classificaria na Série D. Agora, pra mim, se classificar vai ser uma surpresa, infelizmente. Já é mata-mata pro Primavera, não. Pro Primavera também, né? Mas falando aqui do Operário agora, pro Operário porque é o lanterninha do grupo e todo jogo agora, esses últimos 6 jogos que faltam, né? 1 ainda da primeira fase e 5 da segunda fase, segundo turno, né? Do Campeonato Brasileiro da Série D. Tem que vencer ali uns 3, no mínimo, né? Para sonhar com a classificação para a próxima fase e conseguir ainda outros pontos importantes. Se vence esse último, você ter 2 vitórias no retorno não é um absurdo, né? Mas o problema é que a gente não tem esperança no Operário, cara. O problema é a falta de luz, né, que a gente tem, o time podemos assim dizer. não tá dando mostra alguma de que vai conseguir fazer um bom retorno. Hoje tem Campeonato Brasileiro Feminino, João Neto, tem Ferroviária e Misto Esporte Clube. O Misto que vem de 4 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas e a gordurinha diminuiu, viu? De 5 pontos, agora é de 4 pontos, a gordurinha contra a zona de rebaixamento. E é difícil falar, né? Tem que vencer hoje contra um time tradicional que é a Ferroviária
Fora de casa, a Ferroviária, nona colocada, que luta aí por esta vaga ao mata-mata da Série A1 do Brasileirão Feminino. E aí a gente tem que falar com o nosso telespectador, com o torcedor do Misto e demonstrar o que é a Ferroviária, não só no futebol feminino, mas também no futebol de base no Brasil. A Ferroviária ela é forte, ela não é uma equipe qualquer. Não se engane de ver a Ferroviária no masculino brigando baixo no futebol paulista. No futebol feminino, a Ferroviária é um dos grandes do futebol brasileiro. Não vive o seu melhor momento da história, não está naquele momento áureo que já teve a Ferroviária. Posso estar enganado se eu não me engano, posso estar enganado, mas o treinador do Misto, eu acho que ele foi campeão da Libertadores com a Ferroviária ou com o São José? Foi com o São José. Foi com o São José. Então Falando em Libertadores e Ferroviária, a Ferroviária é bicampeã da Libertadores feminina. Eu tinha dúvida se ele tinha sido com o São José ou com a Ferroviária, não foi com o São José. O Corinthians mas a Ferroviária é bi, né? O Corinthians é o grande projeto do futebol feminino, mas quem começou isso foi a Ferroviária. Inclusive, eles até tiveram participação. O Corinthians teve participação com muito time. Você vai me obrigar a falar que não foi. Você vai me obrigar a falar que não foi e falar do meu time mais uma vez. O quê? Quem começa o projeto do futebol feminino no Brasil é o São Paulo na década de 90, com Cici e Kátia Silene. Pra você dar uma pesquisada. Mas assim, esse jogo aqui, infelizmente, para mim, se o Misto trouxer um empate lá de Araraquara, tá espetacular, tá ótimo. Empate está bom, a gente tem que ser realista, não estamos aqui para vender ilusões para vocês, torcedor mato-grossense. Também temos Ação e o Rio Negro, não é o Corinthians, não é o Santa Cruz, não é nada. Não é nada também não, né? É o Rio Negro. É o Rio Negro de Roraima aqui com a gente. Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, a Ação que está no meio de tabela. E também tem um confronto direto na Série A3, vice-líder contra líder, vice-líder Várzea Grande contra o líder Planalto, jogo importante aí para o Várzea Grande na Série A3 do Campeonato Brasileiro ganhou Feminino. Com o escudo mais diferente do dia de hoje. O mais bacana, né? O mais bacana aí. Dá medo até, né? Pô. É um corvo boladão. E o já do Várzea Grande não tá legal, não gostei desse novo escudo do Várzea Grande. Feio pra burro, na verdade, né? Enfim, que não tá legal, é feio pra caramba. Quer conhecer o vencedor, João Neto, do par de ingressos para Misto e Capital? Sim, porque você já estourou o tempo. Estouramos o tempo, então José Rubens. Nem vou fazer suspense. É você, José Rubens, o vencedor de um par de ingressos para Misto e também Capital. A nossa produção vai entrar em contato com você. Agradeço demais ao João Neto, agradeço demais ao Rubens pela participação, ao Francisco Júnior, a toda a galera que mandou mensagem aqui pra gente. A você por toda essa semana, voltamos amanhã não, hoje é sexta. Voltamos na segunda-feira. Um bom final de semana para você. Lembrando, hein, Rubens, o nosso time da produção vai entrar em contato com você para saber como retirar seu ingresso aqui na TV Pantanal. Fechou? Um bom final de semana, um bom proveito aí do seu ingresso. A gente volta na segunda-feira, 11h30 da manhã. Se cuide, até lá.